Honey Baby. Vamos lá, o Facebook, o YouTube parece que vai voltar agora. E o Instagram. Acho que vai dar certo, que ele já deu uma resolução. Ah, voltamos. Só tem que configurar agora o. Ah, maximiza o seu Discord aí e já era. Aí. Nos ouvem no YouTube? Ouvem os dois no YouTube? Sim? Daqui Show. o Bruno tá no. Aê, temos som, D2, Abemos irmãos. Sound. Então esquece o Gambiarra Facebook. desgraçada a gente fez agora, mas beleza, funcionou. Manteremos apenas YouTube e Instagram. YouTube é o mesmo link, se eu não me engano, então é o link que tá na bio. É o mesmo link, é o mesmo link. Tá, então, o pessoal que tá vendo nos Instagram, que se quiser ir no YouTube, por favor, vá no YouTube, veja-nos lá, clica no link que tá na nossa bio. E você que tá vendo a gente no YouTube, se inscreve no canal, por favor. A gente precisa ter um pouquinho mais de inscritos para conseguir fazer algumas coisinhas a mais. Money, monetizar, capitalismo. Não é nem só monetizar, é fazer mesmo as coisas. Ao menos mudar o nome. Porque não dá pra mudar o nome, é uma cagada de 1000, eu acho. Mas vamos lá, pessoal. Agora sim, o pessoal nos ouve Sim, senhor. bem. Explicamos um pouco da plataforma, falei um pouco da frequência que a gente quer fazer, né? Vamos falar os 3 episódios que a gente já lançou dessa temporada? Vamos começar do começo? Começar do começo. Tá, a gente lançou, pessoal, o primeiro episódio dos Pensadores lá no ano passado. Não é esse começo que eu vou voltar, calma. E a gente teve uma ideia, né, de começar a lançar as coisas um pouco que, sei lá, semanalmente, algo assim. Não rolou muito, né? Então a gente hoje... Na verdade, rolou por quase um ano, né? Mas é que, cara, Isso, editar fim do ano a gente... o problema não é nem fazer podcast, o foda é editar, leva muito tempo. Sim, sim, sim. E deu uma reviravolta aí nos últimos meses de 2019 e a gente não conseguiu, quer dizer, não tanto quanto 2020, né? Mas Né? a gente não conseguiu seguir no ritmo que queria. Aí agora a gente tá fazendo a cada 15 dias, né? No... Na verdade, a gente lançou dois, mas enfim, o padrão será 15 dias. Se a gente lançar alguma coisa no meio, é bônus. É isso. Tipo, hoje foi um bônus. Mas foi porque um bônus entre a semana passada e essa, porque a gente lançou um semana passada, que a gente já vai falar sobre, e lançou essa. O nosso próximo episódio, que já está gravado, a gente vai lançar daqui 15 dias, tá? Lá nas demais plataformas. Se você está nos vendo no YouTube, são todas essas plataformas que estão aqui embaixo. Vocês vão ver a gente, né? Então, em qualquer uma delas que você prefere, pode acompanhar o próximo episódio. Aí este ano a gente começou a regravar, né? Quando a gente começou a gravar isso, a gente lançou o primeiro episódio, que foi sobre negacionismo, né? A gente teve a participação do Alan, pra conversar um pouco com a gente sobre pessoas que negam coisas óbvias e negam tudo que tá acontecendo, então... Acho que coisas. E aí também a gente comentou até um pouco do porquê também, né? Às vezes a pessoa Isso. negacionismo, às vezes nem por mal, mas a questão da pessoa ela achar que a realidade, no caso, ela é tão impossível e não conseguir interpretar. Não sei se essa seria a palavra. Pode ser. E o lance também é como que é o pensamento, né? A gente tentou discorrer um pouco como que era o pensamento das pessoas, a gente deu até o exemplo do Big Brother, que foi, eu acho, um exemplo muito legal e muito atual, que as pessoas, o porquê que elas negam, qual que é o raciocínio por trás disso, né? Do Big Brother foi uma volta ali, malandro. As sinapses estavam a mil, velho. Você é louco, pai. E foi isso, assim, é um episódio bem bacana, a gente fala bastante de como as pessoas pensam, comportamento humano. E o segundo episódio, a gente não teve como fugir, foi o episódio da semana passada, que foi da galera que tá na frente da batalha contra a Covid, né? Os médicos, galera que tá ali dentro dos hospitais no dia a dia. A gente teve a participação aí, né, de 2 pessoas. Isso, uma amiga nossa que é biomédica, um amigo que é médico, né? Então pessoas aí gabaritadas pra estar falando, né, o que
Porque o Lucas, enfim, faz um ano que eu vou no hospital. Não sei, não sei nem como é que tá. Espero eu ficar mais um ano sem ir no hospital. Mas, Espero, porque agora não tá dando pra pensar em ir pro hospital, né, cara? Porque se for pro hospital agora, ferrou. A gente vai ficar sem atendimento. Então, mas a gente falou um pouco disso, a gente falou de como que tá as condições de trabalho da galera que tá nos hospitais. A gente falou um pouco das condições da saúde mesmo, de quem, enfim, não só está lá na frente do trabalho, mas da galera que está chegando no hospital, né? Então, quais são as condições clínicas da galera que está chegando e também das condições de trabalho de quem exatamente. de quem tá trabalhando, né? Tipo, a gente tá vendo muito na TV. Questão de EPI, né? Falta de EPI. E é até curioso, porque, tipo, uma amiga nossa que é do particular, ela falou que ainda tem EPI. O nosso amigo que é da saúde pública já tá sem EPI. Então você já vê que por mais que a doença vá atingir todo mundo, né? Mas tem diferença, né? Ainda tem diferença. Tem. E aí eles falam bastante disso, falam um pouco da doença em si, dos tratamentos que estão surgindo, né? Possíveis tratamentos com remédios e outros tipos de tratamento. Então a gente tá com um episódio bem bacana. É um episódio até que longo, pessoal, a gente sabe. Mas vale a pena, pra caramba, gente. Valeu de verdade. Vale. Tá com bastante explicação, com bastante detalhe, pessoal com bastante propriedade. E para adiantar um pouquinho o recado final que a gente quer falar aqui respeite a galera que tá trabalhando, sabe, com isso. E aqui a gente fala não só das palminhas na janela, mas a gente tá falando, tipo, a gente até começou no episódio trocar uma ideia de não, tem que ser uma questão de salarial, questão de ajudas e bônus e não sei o que. Mas o que eles falaram, não, o mínimo de respeito já seria bom, sabe? O mínimo de... Falando nisso, o Mais Que Palmas, acho que chegou no Congresso tudo lá, cara. O pessoal já tá vendo essa... Aqui, pra quem não sabe, era pra um programa pra você ficar enchendo o saco do pessoal do Congresso e tudo, pra os familiares dos profissionais da saúde terem um suporte caso ocorra algo, né, com o pessoal, com enfermeira, com o cozinheiro, com todo mundo que trabalha. E parece que vai seguir adiante. Isso aí, pelo menos, né, nesse período de pandemia aí. A ideia de um seguro de vida e até uma questão de alojar, né, a galera da saúde em algum lugar enquanto eles estão, né, trabalhando. Então, alojar eles em alguns locais. Também, exatamente. Muita gente trabalha com grupo de risco e tudo mais ainda, né, cara? É complicado. Então, assim, é um episódio bem bacana, vale a pena. E vamos vir falar do que a gente gravou e soltou essa semana? Gente, todos estamos aí numa overdose de Covid aqui, pandemia lá. Quer dizer, faz 2 dias que não, né? Que o nosso país consegue tirar nossa atenção do maior problema da era moderna, mas, enfim, o Brasil consegue tirar a gente de um problema por causa de outro. Por causa de política, exatamente. E a gente quer falar isso, outros problemas do Brasil e do mundo, vamos dizer assim. Exato, porque, por exemplo, assim, a gente não vai ficar dando spoiler do episódio, ouçam lá, saiu hoje, mas a gente cita um pouquinho, enfim, de coisas que aconteceram no mundo ali no começo do ano, né, Estados Unidos, Irã, Coreia, né, como que tá esse passo, o que aconteceu com isso, né, depois da pandemia. Que mais, que a gente falou? Foi basicamente Chernobyl. Isso mesmo, né? Chernobyl, aí ó, você já deu um spoiler maior, cara, tá vendo? Eu falei, Ucrânia, você já tá falando, tá soltando. Enfim, brincadeira da parte de Chernobyl, que teve um problema em Chernobyl, teve, enfim, bastante coisa aconteceu e que até soltaram alguma materiazinha aqui e ali, mas em coisas que pegariam, tipo, Jornal Nacional, whatever. Exatamente, assuntos que deveriam não, em circunstâncias normais tomariam o noticiário, né? Tipo, tomariam... E eles acabaram sendo subnoticiados, vamos assim dizer. Se alguém tiver escutando aí também, o que vocês acham que aconteceu que deveria... Deveria não, porque enfim, como o Lucas disse, né? Estamos em momentos muito únicos
mas que seria a notícia que tá acontecendo e que muita gente não tá vendo. Manda aí, pode mandar aí no Instagram, no YouTube que a gente tá olhando aqui. Mas. Eu tô só de zóio aqui no chat, tô É. de zóio, gente. Pode mandar também. Tá O que, vendo que aí? vocês acham que não tá sendo noticiado? E assim, tem outras coisas que a gente, enfim, além da Covid, tem coisas acontecendo no mundo, né? Principalmente no nosso país, que a gente vai fazer. A gente já tem um episódio gravado, pessoal, que a gente vai falar do Poço, tá? Pra quem não sabe o que é, dá uma assistida antes, que eu acho que vale a pena assistir antes de ouvir o nosso podcast. Se você quiser uma experiência premium, você assiste escutando podcast. Dá pra você. A gente fez um episódio de uma maneira que dá pra você começar a ouvir o podcast. Na hora que a gente fala que vai começar a falar do filme, você dá play no filme e vai vendo os dois juntos. Isso foi totalmente pensado, viu, gente? Só que Totalmente. Ai, É. O episódio fala sobre o filme O Poço. É um filme que tá lançado agora na Netflix. Muito bom. E a gente, enfim, chamou aí o Gus e o Brunão, né? Pra falar com a gente, pra ver com a gente, né? Esse filme. Brisar com a gente, que é um filme que exige isso. E a gente discutiu um pouquinho sobre o filme, foi bem legal. Talvez a gente lance ele aí já daqui 15 dias. Só que a gente já tá pra gravar essa semana um outro episódio, né? Pra falar de coisas além da Covid, né? Mais uma é do cenário brasileiro, né? Da política aqui, né, Well? Política atual, né? Que dá pra fazer, acho que um outro podcast só de política, porque assunto não falta, né? Uhum. Faz alguns anos aí que já dificilmente temos uma política estável, infelizmente. Infelizmente. Porque, enfim, em plena pandemia, tivemos já 2 ministros aí que foram pediram pra sair ou foram mandados embora, né? Um foi mandado embora, outro pediu pra sair, né? Foi meio que isso que então, né? Enfim, a gente vai se aprofundar um pouco mais nesse assunto. E falar um pouquinho da política no Brasil como um todo, né? A ideia desse outro episódio que a gente vai gravar essa semana, então fiquem espertos aí. É falar da política brasileira. A gente já tem um muito legal sobre esquerda e direita também, que a gente colocou, e é explicando mesmo os espectros tal, não é? Tipo, porque meio que eles se perderam aí do jeito que tá polarizado no Brasil as coisas, né? Então, perdeu meio que o sentido de cada. E a gente tenta desmistificar um pouquinho também. Isso tá lá na primeira temporada, o episódio. Quero ver se você lembrar agora qual que é o episódio. Olha que eu sou bom disso, hein? Se eu não me engano é episódio 12. Como que a gente vai pesquisar agora aqui, ó? Open Spotify. A gente fez um episódio muito bom, pessoal, que talvez seja... Não que seja um pré-requisito, tá? Mas é muito bom, necessário ouvi-lo. Ajudaria muito se eu ouvir ele antes da gente lançar esse episódio aí sobre política no Brasil. Então... aproveita que a gente vai demorar ainda um tempinho pra soltar esse episódio. Episódio 18. Tá lá no Spotify, galera. Eu falei isso? Você errou. Eu falei qual? Eu não lembro qual eu falei. Enfim, brincadeiras à parte, tá lá, episódio 18. Tem os 20 e poucos, quem quiser escutar todos também. Tá em quarentena e tal. Tem pra todos os gostos. Desde beta até... enfim... depressão, assuntos sérios também. Exato. E não sei se a gente caiu no YouTube. Parece que sim. Estamos ainda no Instagram. Ouço aqui. Ele tá indo aqui pra mim, mas ele tá lento. Voltou no YouTube, eu Boa. Então, a ideia era um pouco essa, pessoal. A gente tá fazendo testes, como vocês viram. Isso, né? Hoje são testes. Primeiro sempre vai dar um probleminha, não tem jeito. Mas
Mas a ideia é a gente bater um papo legal aí. Também se tiverem sugestão, pode mandar nos comentários, até das fotos que a gente postar de cada post, de tema, de assunto. Pode ser assunto até mais técnico que a gente procura alguém Procuramos, sim. pra vir conversar com a gente. Que nem esse que a gente fez com o pessoal que tem o sobre depressão, a gente fez com uma psicóloga e com uma amiga nossa que teve um período depressivo. Esse outro que a gente falou da semana passada foi com o médico. O que a gente vai fazer de política, a gente vai fazer com o professor, né? Polêmico! Professor polêmico. A gente Tem fez... uns também de saúde com o profissional, enfim, a gente sempre procura alguém técnico porque, né, quando a gente for falar de engenharia e sistemas, aí a gente fala por nós. Olha, cara, apareceu uma pessoa aí no Instagram que eu acho que vale a pena a gente fazer algum sobre comida, culinária, história da comida, que eu sei que essa pessoa gosta de falar disso. Nossa, gente. Na quarentena ainda, hein, mano? Isso é um prato cheio. Mas eu acho que vale a pena. Aprender a cozinhar direito, nossa senhora. Então a gente chama aí pra falar sobre comida também. Enfim, pessoal, mandem-nos sugestões de assuntos. Quarentena tá aí, a gente tá super disposto a gravar, a gente tá super disposto a soltar bastante coisa. Por favor, quem não está nos vendo no YouTube e tá vendo aqui no Instagram, corre lá no YouTube depois, o link tá na bio. Chegando lá, isso, clica lá no link, vai no YouTube e se inscreve, tá? Você que tá olhando a gente aí no... Agora você que tá olhando a gente aí no YouTubão, se inscreve aí, por favor. Se inscreve pra favor. Gente, dá o like. Dá like. Aí, né? A gente vai pedir sim, a gente vai ser bem isso, porque tá com... porque... 0 do 0. Precisa, gente, não tem jeito, não tem jeito. Só tem 3 subscribers, hein, galera? Então, acabando aqui a live, a gente já vai terminar. Só foi pra dar esses recados hoje mesmo. Corre lá no YouTube, porque assim que a quarentena acabar, a gente tem um outro projeto pra fazer e a gente vai usar o YouTube pra ele, tá? Esse projeto a gente quer tanto fazer, gente. A gente quer bastante fazer. A gente queria fazer ano passado, não deu. Talvez esse ano dê. Vamos. A minha mãe é dos digital, filho. Vixe, tá louco. Fica em casa, viu? Sai não. Dando bronca na mãe ao vivaço. Oi, dona Mar. Então, é isso. Sigam-nos procurem-nos em qualquer plataforma. Se você está vendo a gente no YouTube, as nossas plataformas estão aqui embaixo. Se você está vendo a gente no Instagram, Spotify, Deezer, Google Podcasts e iTunes Podcasts, Apple Podcasts, eu não sei como se fala. É lá da Apple lá. É isso. Como que procura, Well? Como que procura? Como que acha a gente? Os pensadores. E nas redes sociais. Só os pensadores, nos agregadores, enfim, nos streamings de música que você tiver. E nas interwebs, né? No Instagram, Facebook, Twitter, os pensadores tem o pod ali no finalzinho. E no YouTube é os pensadores, porque no YouTube a gente ainda não conseguiu fazer um link particular lá, porque precisa ter mais de 1000 inscritos. Mas vamos chegar lá. Vamos sim. E tá os pensadores do YouTube também. O logo aí que todo mundo já tá um pouco cansado de ver, que é os pontos de interrogação. E eu acho que é basicamente isso. O próximo episódio, Lucas. Aí o Lucas que vai falar, vai ser segunda que vem ou vai ser daqui a 15 dias? Apesar que esse é o que foi editar. Você que manda. Eu lançar a segunda. Não, vamos manter a cada 15 dias. Tá, beleza. E a gente vai gravar outro, a gente vai lançando a cada 15 dias, tá, pessoal? Depende aí, se a gente conseguir soltar bastante episódio, o pessoal tá reclamando da minha voz. Se a gente conseguir gerar bastante episódio, a gente solta semanalmente, mas vamos nos comprometer a cada 15 dias. Beleza? A gente fazer uma gaveta de episódio ali, porque às vezes demora pra editar tudo certo. Se fosse só gravar seria bom, mas tem que editar. Gravar ainda é o mínimo, mas é isso aí, gente, legal. Deu certo na medida do possível a primeira live. No começo patinou aqui e ali, mas a gente
Já descobriu né? os macetes de como fazer e o que fazer, e é isso. Beleza?